Meus queridos irmãos e irmãs, este é o 22º domingo do Tempo Comum e vamos meditar agora o Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre, por exemplo. Os judeus, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E esta é a palavra da salvação. Vamos agora à luz da reflexão de Alberto Maddi, este renomado biblista italiano, entender com mais profundidade o evangelho deste domingo. Toda vez que Jesus comunica a vida, aparecem sempre os inimigos da vida, que no evangelho são as autoridades religiosas. Sim, por incrível que pareça. É isso que o evangelista Marcos nos escreve neste capítulo 7 de seu evangelho. Ele diz: os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Para o verbo reunir, o evangelista utilizou o verbo grego sinago, do qual vem o termo sinagoga, para deixar claro que o que se segue é fruto do ensino feito na sinagoga. Ou seja, esses homens que vêm de Jerusalém para conversar com Jesus estão com a mentalidade da sinagoga judaica. Os fariseus se reúnem em torno dele. O artigo definido, os fariseus, os, parece indicar a todos. Os fariseus significa separados. Eles eram leigos que observavam todos os 613 preceitos extraídos da lei de Moisés e por isso se separavam do resto do povo. E alguns dos escribas, ou seja, os teólogos oficiais, vindos nada menos do que de Jerusalém, a cidade mais importante da Palestina naquela época. E qual será a gravidade do fato? O que leva esse pessoal todo a se reunir com Jesus? Aí o Evangelho diz: eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Não é uma questão higiênica, mas ritual e religiosa que está em jogo aqui. Há todo um tratado do Talmud que prevê como lavar essas mãos, a quantidade de água, o método e etc. A acusação que eles fazem contra Jesus é porque seus discípulos não se comportam de acordo com a tradição dos antigos. Para os judeus, Moisés no Sinai havia recebido a lei na forma escrita, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas além da Torá escrita, da lei escrita, na tradição judaica também se aceita que Moisés recebeu no Monte Sinai uma forma oral, comentada, da lei, que mais tarde acabou no Talmud.
uma grande coleção de ensinamentos judaicos. É esta a tal da tradição dos antigos, ou seja, a Torá escrita, que é o nosso Pentateuco, mais a Torá oral, que é o Talmud, que é uma ampla coletânea de comentários feitos pelos mestres judaicos, os rabinos. Então, esses dois códigos juntos formavam a tradição dos antigos. E aí, os fariseus e os mestres da lei perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? A resposta de Jesus, inicialmente, até parece um elogio. Jesus diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Depois vem a ducha fria. Jesus fala: hipócritas. Naquela época, o termo hipócrita não tinha a conotação moral que mais tarde acabou adquirindo. Hipócrita indicava o autor de teatro, a máscara que o autor de teatro utilizava. Por isso, seria necessário traduzir: vocês são teatrais, vocês são comediantes, toda a sua ficção de religião é só um teatro. É disso que Jesus Cristo acusa os seus interlocutores. E a acusação, que é extraída do profeta Isaías, é que este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O coração na cultura judaica é a mente, aonde se processam os pensamentos, as vontades. Ora, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam não são preceitos humanos. São preceitos humanos, melhor dizendo. Portanto, se são preceitos humanos, a doutrina que eles ensinam não vem de Deus. Eles fizeram passar por autoridade divina o que é puramente humano. E enquanto a acusação que fizeram é de não observar a tradição dos antigos, para Jesus são apenas preceitos dos homens. Essas tais de tradições dos antigos são preceitos criados e inventados pelos seres humanos. E Jesus continua dizendo: vós abandonais o mandamento de Deus. Ora, o mandamento de Deus é do amor a Ele e ao próximo. E Jesus prossegue afirmando: para seguir a tradição dos homens. Eles pretendiam que as tradições humanas procedessem de Deus para terem poder, para dominar, para estabelecer sua religiosidade sobre os homens. Em seguida, há uma passagem que, infelizmente, a versão litúrgica cortou. Não se compreende o motivo. É a passagem da oferta a Deus, que naquele caso os impedia ou não, os permitia de ajudar seus familiares. Ou seja, honravam a Deus desonrando os seres humanos. Isso era intolerável para Jesus. É o que está em Marcos capítulo 7, versículos de 9 a 12. Que diz assim: e diz-lhes: sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus, para afirmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isto é oferta, não o deixais fazer nada para seu pai ou sua mãe. E Jesus acrescenta: assim anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição que transmitistes. O desejo de poder deles vem antes dos interesses de Deus e dos homens. Então, Jesus continua afirmando. Chamou a multidão para perto de si e disse, e agora se seguem dois verbos no imperativo: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que Jesus diz é muito sério. E por quê? Ora, existe o livro de Levítico, que está no Pentateuco, e o livro de Levítico tem um capítulo, que é o 11º, inteiramente dedicado àqueles alimentos, àqueles animais que não podem ser comidos porque são impuros e tornam o homem impuro. Vejam só. Jesus, portanto, está levantando a barra da lei. Agora, da lei oral, ele está passando para a lei escrita. Tanto que aqui também existe uma outra passagem que, infelizmente, a versão litúrgica, que é essa que será proclamada domingo, omitiu inexplicavelmente. Que são
os versículos de 17 a 20 do capítulo 7 de Marcos. Neles, os discípulos interrogaram Jesus sobre a parábola que ele falou. Eles aceitaram o ensino para romper com a lei oral, mas aquela lei escrita é a palavra de Deus. Aquela não se toca. Por isso pensam que Jesus falou como se fosse uma parábola. Mas Jesus não disse uma parábola. E aqui há o comentário que só o evangelista Marcos fez para a sentença de Jesus. Marcos diz assim: assim ele declarava puro todo o alimento. Se Jesus purifica todos os alimentos, significa que o que está escrito no livro do Levítico, pelo menos no capítulo 11, está errado. Ou melhor, não reflete a vontade divina. E isso é muito grave, porque quando se começa a distinguir, não se sabe mais aonde vai terminar. Seguindo aqui, Jesus dá o ensinamento, o que torna o homem puro ou não. Jesus então explica melhor isso e diz: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entre em alguém o pode tornar impuro? Pois não vai para o coração, mas para o ventre e daí para a fossa? O que torna o homem puro não é uma comida, um alimento, mas o que sai do homem. E aqui Jesus lista 12 atitudes, nenhuma das quais, aliás, diz respeito ao culto, ou diz respeito à religião. Jesus lista aqui 12 atitudes que tornam o homem puro, ou seja, o impedem ou então o dificultam de entrar em comunhão com Deus. E são eles: prostituição, roubo, assassinato, adultério, ganância, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho e o último é insensatez. A insensatez é acumular para si mesmo em vez de compartilhar com os outros. E então a afirmação conclusiva de Jesus no Evangelho de hoje: todas estas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Portanto, para Jesus, a distinção entre puro e impuro não procede de Deus. A impureza surge de relacionamentos ruins com os outros seres humanos. E agora eu faço uma reflexão pessoal, minha, à luz do que Alberto Madi acabou de nos dizer. O Evangelho deste domingo expõe de modo cristalino qual é o maior risco, qual é o maior pecado, qual é a maior tentação de toda e qualquer religião, que é deixar, permitir e até mesmo incentivar que os ritos se tornem um fim em si mesmos. Concretamente, isso significa, no caso da Igreja Católica, deixar, permitir ou incentivar que missas, celebrações penitenciais, adorações eucarísticas, rezas do terço, novenas, procissões, romarias, observâncias quaresmais e tudo mais se separem da conduta que os observantes desses ritos possuem. O engano reside, observa bem José Maria Castilho, em antepor o que é ritual ao que é ético. A ética, a prática, o testemunho, a vivência são mais importantes que qualquer tipo de rito. Porém, quantos católicos passam anos observando escrupulosamente rituais, sacramentos e observâncias, porém, após tantos anos de fidelidade religiosa, o fiel segue tendo os mesmos defeitos e as mesmas misérias humanas que tinha há anos, talvez há muitíssimos anos atrás. Não se constata a conversão, não se observa a mudança de vida, não se vê a alteração de mentalidade. Por isso, Jesus insiste no antídoto, na vacina contra esse tipo de tentação no interior da igreja, no interior das religiões. O importante não são os ritos, mas os símbolos, que são a expressão de nossas experiências mais profundas e mais autênticas. Um olhar, um beijo, um abraço, a expressividade de nosso rosto. Estes gestos simbólicos são os que dizem aquilo que somos de verdade.
Resumindo, é aquilo que sai do coração humano que faz toda a diferença, podendo tornar o ser humano um santo, um testemunho vivo, um mártir, um profeta ou um hipócrita, um ator, um fingido, como denuncia Jesus no Evangelho deste domingo. E agora, à luz de toda essa reflexão, vamos fazer nossa oração, vamos pedir a força de Deus para esse domingo que estamos vivendo. Bate mais forte com a tua doce palavra, Senhor Jesus, à porta do meu coração. Desperta-o do sono da frieza e da indiferença. Há quanto tempo tu estás batendo, Senhor? Há quanto tempo tu generosamente ofereceste na palavra o teu mandamento a este coração sonolento? Bate ainda mais alto, para que finalmente meu coração se abra para ouvir tua palavra. Dá-me o grande presente de que cada palavra que vem a mim seja um verdadeiro encontro contigo. Bate com força no meu coração. Vê como é pobre de amor por ti. Eu constantemente digo que quero amar-te e ouvir-te, mas quão longe da verdade estão minhas palavras e quão fraca a minha vontade de seguir teus ensinamentos. Jesus, não quero mais ser mentiroso. Bate com mais força, Senhor, e faz com que meu coração esteja sempre aberto à tua passagem. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abençoado domingo a todos e até a próxima semana.